CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, os que se encontram aqui presentes nesta noite e todas as famílias que se encontram em seus lares, para mais uma noite de trabalhos em nossa casa. E eu convido todas as famílias que se encontram em seus lares para colocarem um copo d'água ou uma jarra, para que depois do Evangelho possam beber essa água fluidificada. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, virando a palma da mão para cima e nos conectando com toda essa energia de luz e amor presente neste momento. Vamos nos desligando de todas as nossas preocupações e peça ao Mestre Jesus tudo aquilo que você veio buscar nesta noite. E conforme o seu merecimento será concedido. Agradecendo por mais este dia e esta oportunidade de estarmos reunidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, a Mãe Maria e ao Mestre Jesus. E a todas as forças de luz, de amor e cura que se fazem presentes nesta noite, para ajudar a todos que aqui se encontram e que necessitam
conforme a intenção de cada um. Vamos elevando o nosso pensamento, elevando e elevando. Vamos entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, nos acolhendo, nos amparando, nos orientando e nos protegendo, trazendo a coragem, a fé, a harmonia, a paz e a sabedoria, para compreendermos a nossa missão reencarnatória nesta vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos nossa jornada evolutiva, no melhoramento pessoal e na iluminação divina. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pela graça de estarmos neste dia junto a vós e sentir a vossa presença em nós, fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa família e cuida dos nossos lares. E neste momento eu convido para que todos possam fazer a oração que está no telão. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja e assim é. E neste momento eu convido a todos para que nós possamos fazer 1 minuto de doação de energia, deixando sair do seu cardíaco a cor rosa, a cor azul e a cor lilás. E imagine e pense em alguém que necessita dessa luz, dessa energia. E também vamos emanar para todas aquelas pessoas com pensamentos suicidas, desamparados, pessoas doentes nos hospitais, idosos, e por todos os nossos lares.
agradecemos toda a energia doada e a espiritualidade se encarregará de levar essa energia. Nós temos agora alguns recados. Nós temos a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que é permanente. Então, se você quiser e puder trazer, quando quiser, né, vai estar sempre aberto a isso. E a casa distribuirá às famílias que necessitam. Temos também o projeto solidário, Higiene Feminina. Quem puder contribuir com produtos de higiene feminina, a casa também está recebendo. E temos também a ação entre amigos. Os prêmios serão em valores. O sorteio será no dia 7 de maio, às 20 horas, aqui, neste local. E quem puder adquirir números ou até carnê para vender, passa na secretaria com a Beatriz ou a Tânia, que elas estarão lá disponível para quem quiser. Então eu convido hoje para o Evangelho o nosso colega e médium, o Henrique. E uma boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. A palavra se encontra no capítulo 4, sob o tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias. O corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. A mensagem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo",
foca na doutrina da reencarnação, explicando a necessidade do renascimento espiritual e físico para a evolução, distinguindo a reencarnação da ideia da ressurreição material e mostrando como ela fortalece os laços familiares em contraste com a visão de uma existência única. Analisa também a passagem de Jesus sobre nascer da água e do Espírito, explicando que nascer do Espírito significa a regeneração moral e a transformação interior, e não apenas o batismo. Além do batismo, é necessário a regeneração moral e a transformação interior. Esclarece ainda que a diferença entre a ressurreição, que é o retorno ao mesmo corpo. Podemos citar aqui como Lázaro, depois de 4 dias, que seria como seria a ressurreição. Todavia, Jesus praticou naquele ato um milagre, não sendo ressurreição. E a reencarnação, o espírito volta a um novo corpo, mostrando que a crença na ressurreição era uma forma primitiva de entender a reencarnação. Então, retornando ao mesmo corpo, seria a ressurreição. E a reencarnação, o espírito volta a um novo corpo, tantas vezes quanto se fizerem necessárias para a sua evolução espiritual. Defende ainda que a reencarnação favorece os laços familiares, pois os espíritos se reencontram em diferentes encarnações para progredirem juntos, ao contrário da ideia de uma existência única em que se separaria para sempre. Então, a reencarnação, ela favorece os laços familiares. Os espíritos se reencontram em diferentes encarnações para progredirem junto. Aborda ainda a importância das múltiplas existências para o aprendizado e purificação do espírito, que se aprimora gradualmente até alcançar a libertação das formas materiais. Ele aborda as múltiplas existências para o aprendizado e purificação do espírito, que se aprimora a cada reencarnação, até alcançar a libertação das formas materiais. O capítulo usa a afirmação de que Jesus, para fundamentar a crença espírita na reencarnação, como o caminho para a evolução espiritual e para o entendimento do reino de Deus, integrando as leis divinas com a lógica da vida e do progresso. Então, ele fundamenta a crença espírita como o caminho para a evolução espiritual e para o entendimento do reino de Deus, integrando a lógica da vida e do progresso. Na sequência do capítulo 4, apresenta ainda a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Ele é necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhe auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo sobremaneiramente justo, Deus distribuiu tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe quando inicia a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir os desígnios cujo Deus lhe confiou. E ele, sendo sobremaneiramente justo, Deus distribuiu tudo igual para todos os seus filhos. Estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. O que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstre, pode prolongar indefinidamente as necessidades da reencarnação. Nesse capítulo, os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem mais rapidamente os primeiros degraus da iniciação, colhendo os frutos dos seus labores. Ao contrário, aqueles que usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnações, por várias e várias reencarnações. E só existe um caminho para ou seja, a prática do amor e a caridade. O exemplo, o escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido uma série de classes até lá. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exigem, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho pelo qual, então, menos espinho encontra. Outro tanto não sucede aquele que negligencia, e a preguiça obriga a passar duplamente por certas classes. No trabalho das classes, não constitui uma punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, aqui nós temos um exemplo de um estudante. Se ele se dedica, ele consegue passar mais rapidamente. Se ele não se dedicar, ele negligencia e obriga a passar várias vezes pela mesma, digamos, séries escolares. E assim é a nossa vida aqui na Terra. Se nós nos dedicarmos ao trabalho do amor e da caridade, muito antes nós conseguimos os objetivos do nosso labor. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, é quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheias de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e degradados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral
além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam do mundo superiores. Aqui nós vemos que para o homem esclarecido e que o senso moral é largamente desenvolvido, quando é obrigado a percorrer as novas etapas de sua vida corpórea de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, ele prolonga a sua permanência em mundos inferiores, até que seu progresso moral abrevia o tempo de uma encarnação material, que ele pode transpor, muitas vezes de uma só vez, realizando a prática do amor e da caridade. Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio de suas relações anteriores. Quis ele, disso, estabelecer sob a base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Nesse contexto, Deus quis que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio de suas relações anteriores. Estabeleceu sob base espiritual os laços de família e os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Finalizando, quem se conhece bem não teme os desafios que o novo dia traz. Cada passo que você dá, por menor que seja, te aproxima de seus sonhos. O que você planta hoje definirá a sombra em que descansará amanhã. O que você planta hoje definirá a sombra em que descansará amanhã. A reflexão não muda o passado, mas redefine o futuro. E eu me despeço com essa frase: desperta. A liberdade que procuras no mundo começa no pensamento que decides cultivar. A liberdade que procuras no mundo começa no pensamento que decides cultivar. Muito obrigado, gratidão. Então, neste momento, vamos devagarinho nos preparando para o passe. Nos concentrando, fechando os nossos olhos suavemente e fazendo respirações tranquilas e suaves. Aproveitando esse momento para refletir serenamente em tudo aquilo que precisamos e no que aqui viemos buscar nesta noite. Iniciamos neste momento este passe espiritual, pedindo a presença de Deus Pai Criador, de seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria,
e de espíritos amigos de luz para receber este passe. Mentalize neste momento a presença do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado para orientá-lo e protegê-lo. Peça agora também aos seus benfeitores espirituais e a Jesus Cristo que o ajude a realizar a sua limpeza espiritual. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar de minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos da minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e o egoísmo, para que sejam afastados de minha mente como folhas secas, que se soltam das árvores e são levadas pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e que sejam evaporados no ar como fumaça e levados para serem transmutados na luz, em amor. E que os meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, da falta de paciência, da ansiedade e do estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. E que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham o seu mecanismo de enfermidade interrompido e o meu sistema de defesa orgânico inicie neste momento um forte processo de recuperação da minha saúde e principalmente da minha vida. Que assim seja. Devagarinho, então, a gente pode ir voltando para esse espaço, abrindo os olhos, respirando suavemente. E a gente gostaria de agradecer a presença de todos que estão em seus lares, nos acompanhando. Lembrar a todos que antes de sair é importante que possam passar aqui no lado, tomar aguinha. Quem tem o cartãozinho dos atendimentos, então pode aguardar para ser atendido. E se por acaso alguém que estiver no espaço for abordado e receber uma notificação para um atendimento, não se preocupem, podem ficar tranquilos. É uma possibilidade de ter um atendimento especializado nessa noite. Então, com o coração repleto de alegria, a gente gostaria de agradecer a todos e também comunicar que amanhã os atendimentos são normais na casa, como nas demais quintas-feiras, e convidá-los a se fazer presente. Tenham todos uma boa noite.